Se a gente pegar um exemplo clássico, já realizado um experimento desde no ano de 2006, foram utilizados 26 cães que foram colocados em um abrigo. Ou seja, tiveram duas classes de cães. Cães que viviam com os seus tutores em casas, em lares, e cães errantes que viviam soltos na rua. E esses foram colocados em abrigos. Depois de colocados em abrigos, foram avaliados o cortisol urinário, mensurados no dia 1, 2, 3, 5, 7 e 10, após a sua entrada nesse ambiente de alojamento. Ressaltando, este ambiente de alojamento, um canil, é um estado estressante para esses animais, para ambas as classes desses animais, porque é uma condição adversa, é uma condição que não seria natural de vivência ao seu processo que já estava em andamento. Dessa forma, o cortisol médio diminuiu ao longo dos dias nos cães errantes e tendeu a aumentar nos cães que viviam com as famílias. Ou seja, cães que já sofreram um processo adaptativo a condições adversas, onde tinham que buscar seu alimento, tinham muitas situações de fuga, muitas situações que deveriam, situações de perigo, que seriam os cães errantes, num processo adaptativo, foram muito mais natural quando colocado em um ambiente diferente, no alojamento de cães, onde alta densidade de animais, competição, demarcação de território, leva ao aumento das concentrações de estresse, de cortisol, desencadeando processo de estresse nesse animal, porém, ele se adapta de uma forma bem mais rápida do que os animais que eram tratados dentro de lares de famílias. Ou seja, pode-se perceber com esse experimento que a avaliação do cortisol é uma ferramenta que pode ser identificado níveis de estresse e assim avaliando o bem-estar dos animais. Em outro experimento, foi realizado com castração de bezerros. Foram realizadas castrações de 190 bezerros da raça holandês, com idade até 6 meses de idade, onde foram avaliados 4 diferentes técnicas de castração. Um primeiro ponto de castração foi avaliado uma simulação do processo de castração, não foi realizado propriamente dito, porém a manipulação deste processo, onde foi observado que não houve mudanças significativas com relação aos níveis de cortisol, devido só a esse manejo ou uso da lidocaína. Além disso, outro processo que foi avaliado de castração foi o processo cirúrgico, com anestesia local, porém não reduziu a resposta ao cortisol. As condições de aumento do cortisol ainda foram evidenciadas no processo de castração cirúrgica. Além disso, a castração cirúrgica utilizando anestesia local e um anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, como por exemplo o cetoprofeno, eliminou a resposta ao cortisol. Ou seja, não seria o processo cirúrgico em si que estava influenciando o bem-estar animal, influenciando o aumento do estresse derivado do aumento do cortisol, e sim ao processo posterior, que seria o processo de adaptação do animal a uma condição de dor, que foi desencadeado pelo processo cirúrgico, onde, com a utilização de um anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, reduziu a resposta ao cortisol. E teve o último experimento realizado com castração sem analgesia, onde todos os métodos aumentaram significativamente o nível de cortisol. Porém, o uso do anel de borracha, que é um anelzinho que coloca na base do testículo para provocar vasoconstricção daquele local, diminuindo dessa forma o fluxo sanguíneo, acarretando a necrose tecidual do testículo, houve uma menor resposta ao cortisol. Só que foram avaliados também a inexistência da analgesia. Entretanto, a castração não foi bem sucedida. Então, a gente pode evidenciar que o processo de castração em si, o processo cirúrgico, não influencia de forma drástica o processo de bem-estar animal ou a elevação dos níveis de cortisol, mas sim o pós-operatório, ou seja, a extensão da dor do animal gera um estresse, aumento dos níveis de cortisol, culminando dessa maneira com alteração no processo de bem-estar animal. Então, bem-estar animal. Efetivamente, há dificuldades na definição sobre o limite que separa perda de bem-estar animal e de um ajuste normal nas taxas de hormônios indicadores desse estresse. Dentro desse hormônio, destaca-se o cortisol, que é relativamente fácil de ser medido, pode ser via corrente sanguínea, pela avaliação deste hormônio no plasma sanguíneo, ou ainda a avaliação deste hormônio na urina dos animais. Né?
E o próprio ato de coleta das amostras também pode interferir nos resultados. Então nós temos uma ferramenta ideal para avaliação do cortisol. Mas vamos avaliar então o cortisol com relação a processos infecciosos. O cortisol com relação a uma resposta imunológica inicial. Ele tem a capacidade de estimular diferentes substâncias químicas na liberação no sangue. Já foi detectado no cérebro que gera uma resposta aguda ao estresse. Então, o cortisol, baseado em uma resposta imunológica inicial, tem íntima influência, pois a elevação moderada do cortisol pode ajudar na resposta imune e combater a infecção. Olha só que interessante. Vamos ver alguns experimentos. Parto e mastite em vacas leiteiras. Com relação ao parto, para o desencadeamento do parto, o feto, o bezerro, próximo ao período de parto, ele começa a ter uma situação estressante, principalmente que envolve a situação de espaço. Essa situação estressante aumenta os níveis de cortisol fetal. E isso influencia diretamente a mãe, para o desencadeamento do parto, expulsão do feto e descida do leite. Só que, dependendo da elevação dos níveis de cortisol, pode ter um risco ao desenvolvimento de determinadas patologias. É uma situação de um estresse natural do animal, o desencadeamento do parto. E para que é interessante se ter essa elevação dos aumentos do cortisol? Porque após o nascimento, o risco de mastite, de uma infecção ali na glândula mamária do animal, é evidente, especialmente se o ambiente estiver sujo, e a dieta não for adequada ou se houver dor. Então, é interessante que haja elevação dos níveis de cortisol para que há um estímulo à imunidade desse animal e, dessa maneira, coibir o aparecimento de determinadas patologias. Em outro experimento, onde foram realizado o manejo e avaliação da imunidade de cordeiros, foram utilizados 64 cordeiros. E foi feito um comparativo entre o manejo diário e a amamentação artificial e o manejo diário com a amamentação natural. Então será que tem influência com relação ao sistema de amamentação, seja artificial ou natural, com relação à imunidade desses cordeiros? Vamos lá avaliar. Os cordeiros foram injetados com antígeno aos 3 e 15 dias de idade, ou seja, com agente patógeno. Após isso, os cordeiros foram colocados em um novo galpão de isolamento aos 15 e 45 dias, para que pudesse avaliar a resposta imunológica desses animais. O manejo diário teve um efeito positivo nos níveis de anticorpos nos cordeiros amamentados artificialmente, mas não nos amamentados naturalmente. Em uma condição artificial, eleva-se o nível de cortisol, melhorando a resposta imunológica. E a presença da mãe teve efeito positivo na imunidade dos cordeiros. Por quê? Além disso, derivado do processo de amamentação artificial ou natural, a mãe tem a capacidade também de ofertar uma condição natural positiva com relação, facilitando o processo de aquisição de imunidade por esses cordeiros.